Boa tarde, você que nos acompanha aqui pelo Facebook PT na Câmara. Estamos aqui ao vivo da Câmara para transmitir a audiência pública com a ministra, ex-deputada Tereza Cristina. Ela vai vir aqui a convite de deputados do PT para explicar a liberação exagerada de agrotóxico. Só nesse ano, com menos de 3 meses de governo, o Ministério liberou cerca de 80 novos agrotóxicos. Estamos aqui com o deputado Célio Moura, do PT do Tocantins, que é um dos autores do convite para a ministra vir aqui explicar esse absurdo. Ele é autor do requerimento pela Comissão de Defesa do Consumidor. Boa tarde, deputado. Deputado, como é que o senhor está vendo essa liberação exagerada de agrotóxico e qual a importância da ministra vir aqui dar essas explicações? Não são 80, são 121 novos venenos que estão liberados para o Brasil. Portanto, nós que moramos no estado onde o agronegócio é o seu maior investidor, o Tocantins, nós estamos preocupados porque ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Inclusive aqui na Câmara, hoje tivemos uma sessão especial aqui na Câmara para discutir o aumento do câncer. E está provado que o aumento do número de agrotóxicos no Brasil tem influenciado nesse exagerado número de casos de câncer e outras doenças aqui no Brasil. E nós sabemos também que a ministra se tornou conhecida justamente por ser uma membro da comissão, aliás, da frente do agronegócio na Câmara dos Deputados, da frente da agricultura, e nós sabemos que ela é a responsável dentro da Câmara dos Deputados por a liberação desses agrotóxicos. Então nós estamos convidando a ministra para que ela venha dizer para o povo brasileiro por que ela liberou tantos agrotóxicos, muitos deles sequer são autorizados a serem jogados na agricultura nos estados onde ele é fabricado. Portanto, nós acreditamos que essa audiência pública será muito positiva para discutirmos o agrotóxico, o veneno que é utilizado aqui no Brasil. É também, deputado, uma forma de estar alertando o consumidor que vai para a mesa dele esse número enorme de agrotóxico no produto que vai para a mesa? Justamente, principalmente o glifosato, né? Tem vários países e vários países que não aceitam jogar o veneno de avião, porque o vento joga e atinge, principalmente no glifosato, até 20 quilômetros depois da divisa da fazenda onde está sendo utilizado esse veneno. E nós acreditamos que somente discutindo esse crime que está cometendo contra a sociedade brasileira, contra a juventude, contra os jovens, contra os adultos. E nós sabemos, eu tenho certeza que a ministra Tereza Cristina não tem coragem de dar para os seus netos e os seus filhos um alimento que foi julgado glifosato na sua mesa, na mesa dos seus filhos. Portanto, é isso que nós queremos discutir, o exagerado números de agrotóxicos liberado pela ministra, 121 agrotóxicos somente nos 3 primeiros meses do governo. Tá certo, deputado. E dessa audiência, vocês pretendem fazer uma nova ação, apresentar medidas que barrem essa liberação exagerada, sem critério, porque a gente sabe que está em curso a aprovação de uma lei que, inclusive, a Tereza Cristina foi a presidente da comissão que discutiu a matéria e que reduz o papel do IBAMA, reduz o papel do Ministério do Meio Ambiente na liberação desses venenos. Justamente, nós queremos fazer com que dessa audiência pública a gente possa discutir nos estados, nas populações mais afetadas. Nós temos aqui várias populações, várias nações indígenas que nós vamos pedir que elas façam parte dessa audiência pública, elas possam adentrar aqui a comissão, porque eles também são afetados. As aldeias estão perto das plantações de soja, principalmente no estado do Tocantins. Então,
Então, tem escolas que, inclusive, o dia que joga veneno não pode ter aula, né? Está afetando a cidade, os pequenos povoados, né? E isso não pode acontecer. O Brasil está sendo responsabilizado por produzir os nossos produtos agrícolas, né? As nossas commodities, justamente com relação à soja, porque é a soja mais contaminada de agrotóxicos que existe no mundo. Portanto, o Brasil é o maior importador de veneno no mundo, né? O maior consumidor é a China, mas o maior importador é o Brasil. E nós vamos debater isso com a ministra. Tá certo. Muito obrigado, deputado Célio Moura. A gente segue aqui, estamos aguardando. A qualquer minuto pode chegar aqui a ministra Tereza Cristina para começar essa audiência pública. E nós vamos aqui falar com o nosso deputado Frei Anastácio, do PT da Paraíba. Deputado, qual a importância de discutir com a ministra essa liberação exagerada de agrotóxico? Só nesse início do governo Bolsonaro foram liberados, sem qualquer comprovação e acompanhamento, mais de 80 novos agrotóxicos. Pois é, esse é o grande crime, né? E nós vimos na Paraíba de que essa situação é insustentável. Lá não se usa mais limpar a cana de açúcar, se joga agrotóxico e não precisa de trabalhador, precisa só para jogar o agrotóxico. Depois as águas ficam poluídas, né? Os riachos, as nascentes, tudo fica poluído, tudo em cima da questão do agrotóxico. Na Paraíba, o que eu sei é que são mais de 70 agrotóxicos que são usados lá nas plantações. E aí essa cultura, principalmente entre os usineiros, os proprietários de terra, né? Eles usam também muito na produção, na laranja, nas laranjais, entendeu? Muito na cana, muito também na mandioca até, né? Então, é uma ação criminosa mesmo, porque mata-se, vamos dizer, a produção de abelha, de mel, a produção de mel é atingida pelo agrotóxico também lá no nosso estado. E a nível nacional nós sabemos que é uma situação insustentável. E nós precisamos saber hoje, essa audiência para mim tem uma importância muito grande, nós sabemos qual é a posição da ministra como ministra do Meio Ambiente, da Agricultura e frente a essa situação. E vocês pretendem fazer um apelo e também alertar sobre esse risco que os novos produtos, inclusive alguns agrotóxicos banidos em outros países, serem liberados aqui no Brasil? Muitos desses agrotóxicos não se usam mais em outros países, não se usa, né? Vamos dizer, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, não se usa mais agrotóxicos, são produzidos também lá, não se usa mais lá, mas manda-se para cá. Então, nós precisamos, eu espero que a ministra ela possa dar uma resposta nesta comissão, quais são as medidas que ela, como ministra, vai tomar e o próprio governo, porque não dá para continuar nesse ritmo. É possível acreditar que o governo vai frear essa liberação, uma vez que a ministra foi presidenta da comissão aqui na Câmara que analisou um projeto que, a princípio, era para reduzir o uso do agrotóxico, mas que, na verdade, eles queriam até mudar o nome de agrotóxico para fitoterápico, no sentido de suavizar, para tornar mais palatável esse veneno que é jogado diariamente no meio ambiente? Olha, eu pessoalmente espero que aconteça de fato o combate no sentido de não se liberar mais. Agora, eu duvido que esse governo que aí está, ele tome uma posição dessa, onde se sabe que a própria ministra também, ela é do agronegócio, é defensora do agronegócio, é defensora da agricultura em grandes extensões. Então, eu duvido muito. E também, hoje nós vemos aí a situação dos índios, entendeu? A situação dos ribeirinhos, a situação dos agricultores, dos poceiros, principalmente na Amazônia Legal, todos esses estados da Amazônia Legal, aonde a questão do agronegócio, ele tem grande apoio
do governo no momento. Tá, muito obrigado, deputado Frei Anastácio. Nós continuamos aqui ao vivo na comissão, que daqui a pouco vai receber a ministra para dar explicações sobre essa liberação exagerada de agrotóxico no Brasil. Nós vamos falar agora com o ex-ministro da Saúde, ex-ministro de Relações Institucionais do governo Dilma e Lula. Ele é um dos autores do pedido de audiência pública para a ministra, para ela explicar esse exagero. Boa tarde, deputado Alexandre Padilha. O senhor é um dos autores do requerimento para cobrar explicações da Tereza Cristina. Qual a importância da ministra aqui hoje para explicar esse exagero na liberação, nas canetadas para liberar agrotóxico no Brasil? Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu acho que é uma audiência de grande importância. Primeiro, do ponto de vista da saúde pública, a vida das pessoas, né? O Brasil já foi recordista em liberação de agrotóxicos no ano passado, foram mais de 450 no último ano do governo Temer. E o governo Bolsonaro com a ministra começou com furor ainda maior, né? Já chegamos a mais de 100 já autorizações, mudam culturas. Então, por exemplo, às vezes é um tipo de agrotóxico que podia usar para laranja, vai que o governo gosta de laranja, aí autoriza para usar para amendoim. Isso não é só uma mera mudança de cultura. Às vezes o amendoim está sendo plantado em outra região, é outro meio ambiente, proximidade da água, né? Então é muito grave o que está acontecendo e a gente vai querer questionar aqui a ministra sobre os vários estudos que mostram a relação desses tipos de agrotóxicos com câncer, com doenças gravíssimas que estão sendo liberados. Esse é o nosso principal questionamento. E um outro debate importante também, porque o governo Bolsonaro e as suas trapalhadas também estão destruindo o nosso agronegócio, estão reduzindo comércios, né? A atrapalhada do Bolsonaro com Israel, a briga com o mundo árabe, agora essa vontade de entrar na OCDE, que é um organismo internacional que pode estabelecer um conjunto de sanções à nossa agricultura, ou seja, tem um debate sobre economia, agenda econômica, que também é muito importante que a ministra esteja aqui para esclarecer as pessoas. Deputado, qual é a expectativa, uma vez que, enquanto parlamentar, a deputada Tereza Cristina foi presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, foi presidente da comissão que discutiu um projeto para criar uma fantasia em cima do agrotóxico, chamando de fitoterápico, para tentar ficar mais suave o uso do veneno nos produtos que vão para a mesa do brasileiro e que contaminam o meio ambiente e que prejudica sensivelmente a saúde do brasileiro. A expectativa é de denúncia. A população brasileira precisa saber de tudo isso que está acontecendo. A oportunidade da ministra estar aqui, a gente poder questioná-la, perguntá-la sobre o que vai ser feito, sobre os estudos, permite uma denúncia, uma transparência para a população, e a população começa a ficar preocupada em relação a isso. Tá certo, muito obrigada, deputado. Nós seguimos aqui na comissão esperando a chegada da ministra Tereza Cristina para ela explicar para os parlamentares e também para a sociedade de um modo geral, essa liberação exagerada de agrotóxico. Estamos aqui com o deputado Newton Tato, que já foi presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara, é o secretário agrário nacional do PT e também foi relator do projeto Pinara de redução de agrotóxico. Deputado, qual a importância da Tereza Cristina aqui hoje? Não, primeiro só uma correção, eu sou secretário nacional do Meio Ambiente do PT. Patrus Ananias, secretário agrário. Mas também sou relator do projeto de lei que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. A importância de ter trazido a deputada, ministra Tereza Cristina, é justamente para poder debater todos os assuntos que estão lá sob a sua responsabilidade e que, primeiro, todas as políticas de apoio à agricultura familiar, na perspectiva também da agroecologia, estão todas paralisadas, né? Desmontadas completamente. É só um exemplo mais claro disso aí, é o programa de aquisição de alimento,
que era uma ação extraordinária no país inteiro, ajudava inclusive o desenvolvimento nos municípios, tá? E ele está completamente paralisado. E o que a Tereza Cristina está fazendo agora lá como principal ação dela no Ministério? É aquilo que ela sempre batalhou aqui dentro dessa casa, a serviço, entendeu, dos grandes conglomerados da indústria dos agroquímicos, que é liberar os agrotóxicos. Ela está batendo o recorde de toda a história do país de liberação de agrotóxico. Nenhum outro governo, em momento algum, fez tanta liberação como ela fez nesses 100 dias de governo. Mais de um por dia, em média. Isso a serviço do quê? Da indústria agroquímica, que é a única indústria que ganha, porque aumenta o custo da produção, inclusive para o agronegócio, é um tiro no pé para as exportações brasileiras, porque os países importadores de produtos agrícolas do Brasil, a população de lá vai começar a pressionar os governos para não importar mais, né? E com isso ela está levando veneno também para a casa dos brasileiros, tá? Levando veneno para o meio ambiente, matando a biodiversidade, matando as abelhas, contaminando o solo, contaminando a água e contribuindo, né, para mais emissões de gases de efeito estufa que a própria ONU recomenda, a própria IPCC, no âmbito do Acordo do Clima, e o Brasil assumiu essa responsabilidade de que a gente ia fazer também mudança na nossa matriz da agricultura para diminuir o uso de agroquímico e com isso diminuir inclusive as emissões de gases de efeito estufa causado por esse modelo de agricultura. Deputado, aqui na Câmara vocês conseguiram segurar a parlamentar Tereza Cristina nessas ações. Lá, com 3 canetadas, liberou já, nesses primeiros meses de governo, mais de 100 novos agrotóxicos. De que forma vocês podem agir para tentar frear essa sanha aí da indústria do veneno? No Congresso Nacional. Então ela já está aprovando e liberando um conjunto enorme de agrotóxico sem a devida análise da Anvisa, que avalia do ponto de vista da saúde das pessoas e do impacto para o meio ambiente, que é o IBAMA. Estão deixando um papel secundário para essa instituição, trazendo para ela, para o colo dela, a liberação, né? Então ela já está tomando essas medidas. Por isso que eles não estão pressionando para votar aqui no Congresso. E nós precisamos chamar a atenção. E aí, como é que a gente embate? Nós vamos fazer o combate aqui dentro do Congresso Nacional. Mas as pessoas precisam entender que nós somos minoria. Se a gente não fizer uma ação articulada nossa aqui dentro do Congresso Nacional, com a sociedade civil organizada, os movimentos populares, tá? Seja na área do campo, seja da cidade, seja na área da saúde, as instituições de pesquisa, universidade. Se a gente não fizer uma ação coordenada, nós não vamos conseguir segurar essa doideira que a ministra do Meio Ambiente está fazendo no Ministério da Agricultura, especificamente em relação à liberação de agrotóxicos. Muito obrigada, deputado Newton Tato. E nós seguimos aqui na comissão, na comissão aqui na Câmara, aguardando a chegada da ministra Tereza Cristina para ela dar as explicações. Vamos conversar aqui agora com o deputado Marcon, que é um combativo companheiro aí contra esse uso de agrotóxico, contra esse desmonte que esse governo Bolsonaro quer fazer com a agricultura brasileira e com o nosso meio ambiente. Deputado, quais são as expectativas e o que a ministra precisa responder aqui hoje? Aqui o que nós precisamos que ela responda por que o Brasil, nesses 100 dias, o único programa de governo foi liberar registros de veneno de outros países que aqui em outros países não são comercializados e aqui são comercializados. Outra questão, a liberação por parte do Ministério da Agricultura, também liberando os registros desses produtos para ser comercializado no Brasil. Então, ela tem que parar de ser a madrinha dos venenos. Ela tem que ser a madrinha de defender o produtor e defender a vida. Câncer veneno é sinônimo de câncer. Hoje, por ano, o SUS, o Sistema Único de Saúde,
O Tesouro da União gasta 4 bilhões por ano só no tratamento do câncer. E hoje nós sabemos que o câncer, ou a maioria das vezes, é por grandes usos de veneno. O Brasil é o campeão de comercialização de veneno. O Rio Grande do Sul é o estado que mais comercializa veneno. E esses são dados concretos, são dados reais e são dados que nós temos que fazer esse debate. E a outra, ela precisa investir na pesquisa para produzir produtos orgânicos, sem veneno, sem adubos químicos no Brasil. Esse é o papel do Ministério da Agricultura, botar a Embrapa para fazer isso. E não a Embrapa em função das grandes multinacionais para cada vez mais comercializar veneno. Então essa é a nossa expectativa e vamos cobrar isso da ministra. Muito obrigado, deputado Marcon. Nós continuamos aqui na expectativa de começar a audiência pública com a ministra Tereza Cristina, que vai vir aqui explicar. A ministra acaba de chegar aqui, em instantes vai começar aqui a audiência e nós continuamos aqui. Estou vendo o deputado Jorge Sola ali, vamos tentar conversar com ele também, que ele é um importante deputado aqui nessa luta contra o uso do agrotóxico, contra as ações nocivas ao meio ambiente. Já estamos chegando aqui onde está o deputado Jorge Sola. Estamos aqui, deputado Jorge Sola, só pode dar só uma palavrinha aqui com a gente. Nós estamos aqui para transmitir essa audiência com a ministra Tereza Cristina. O deputado Jorge Sola é da Comissão de Seguridade Social e Família, já foi secretário de Saúde. Deputado, qual a importância da vinda da Tereza Cristina aqui para explicar essa caneta pesada na liberação de agrotóxico? Caneta pesada e rápida. Em pouco mais de 100 dias, pelas informações obtidas, aí já foram mais de 120 produtos que passaram pelo crivo da ministra, que já está por isso conhecido como Ministra Veneno. Isso tem impacto extremamente negativo na saúde da população, no meio ambiente, e vamos hoje aqui buscar, cobrar que o Ministério tenha uma atitude, por um lado, mais cuidadosa com situações dessa natureza e, por outro lado, que cria oportunidades para a sociedade se posicionar e debater assuntos tão importantes como esse antes de serem aprovados unilateralmente pelo Ministério. Quer dizer, durante o ano passado inteiro foi um combate muito forte aqui na Câmara contra a liberação dos agrotóxicos. Ela presidiu a comissão que queria inclusive criar um nome fantasia para o agrotóxico para ficar mais fácil. E aí chega no Ministério, ela está fazendo tudo que o Congresso proibiu, não avançou, não permitiu que fosse aprovada a lei. Isso está dentro esperado, afinal ela é representante dos interesses do que há de pior do agro no Brasil. O setor agrário que mais danifica o meio ambiente, que mais compromete a saúde da população brasileira, com o uso extensivo de pesticidas, de agrotóxicos, de venenos, para usar o nome que todo mundo conhece, está hoje representado com a presença dela como ministra da Agricultura. Tem situações de produtos que na Europa o limite máximo de exposição é um determinado valor e aqui no Brasil é 5.000 vezes mais. Por aí você vê o nível de falta de cuidado, de falta de critérios técnicos na aprovação de utilização de venenos que muitas vezes ficam por muito tempo no meio ambiente e nos produtos que são consumidos pela população. Muito obrigado, deputado Jorge Sola. Nós continuamos aqui, vai começar em segundos a audiência com a ministra Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, para poder explicar esse uso de agrotóxico. Nós vamos falar aqui agora com o deputado Ayrton Faleiros,
do PT do Pará, que também está aqui para cobrar explicações da ministra sobre esse uso exagerado de agrotóxico que faz tanto mal para a saúde do brasileiro, para o nosso meio ambiente, para os produtos que vão para a mesa dos brasileiros. Deputado Ayrton, qual a expectativa para essa audiência com a ministra Tereza Cristina? Olha, eu, para ser realista, eu diria que a nossa única expectativa é tornar público o nosso repúdio a essas medidas que favorecem a entrada no nosso país de produtos que fazem mal à saúde do povo brasileiro. Produtos que já nem se usam mais em outros países, né, em nome de um desenvolvimento equivocado. Não acredito que o governo mude de posição. Esse governo não passa esperança para o povo brasileiro e muito menos para nós aqui do parlamento, né? E eu quero ter a oportunidade de cobrar da ministra aqui, por que não incentivar outras iniciativas aos setores produtivos? Só se faz nesse país incentivo às coisas que fazem mal à saúde do povo e também atitudes de controle, fiscalização e até repressivas, mas eu vou defender aqui porque não temos uma política de apoio à produção de alimentos saudáveis. Por que não implementamos no Brasil o que eu sempre defendo, que é o pagamento de serviços ambientais para quem produz alimentação saudável para oferecer ao povo brasileiro? Então, não se espera de um governo como esse, medidas como essa, mas o debate tem que ser feito. Eu sou defensor de que o agricultor tenha a remuneração lá na origem por ele produzir alimentos saudáveis e por ele cuidar do meio ambiente. Mas eu vou fazer essa defesa, independente de quem esteja no governo, porque eu acredito que esse é o caminho. Envenenar o povo não é o caminho. Dá mais prejuízo ao país, porque isso tem gastos na saúde, né, e gasto com a vida das pessoas. Então, nós vamos para um embate sério aqui hoje nessa comissão. Muito obrigada, deputado. Nós continuamos aqui na comissão. A ministra vai começar a falar em segundos para responder às questões, principalmente feitas pelo ex-ministro Alexandre Padilha, deputado federal na Comissão de Seguridade Social e Família, e do deputado Célio Moura, que fez o convite para a ministra pela Comissão de Defesa do Consumidor. Nós vamos estar passando. Vamos ouvir também o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, que também está aqui na comissão e tem perguntas para fazer para a deputada Tereza Cristina. Boa tarde, deputado Carlos Veras. Qual é a principal pergunta que a ministra, ex-deputada Tereza Cristina, tem que responder aqui hoje sobre essa liberação exagerada de agrotóxico no Brasil? Primeiro, porque num tempo tão curto, um número tão grande de liberações de agrotóxicos no Brasil, porque esse processo de envenenamento do povo brasileiro. Tem outras questões também sobre as políticas, os programas para a agricultura familiar, para o semiárido. A gente não pode aceitar que tirem o semiárido brasileiro do orçamento da União, que acabe com programas importantes, que é para a agricultura familiar, que garante 70% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro. E alimentos saudáveis. A gente precisa que as pessoas que cuidem da terra amem a terra, amem a natureza. Não envenenem a terra, a natureza, como estão fazendo, e ela precisa responder porque ela é responsável por essa liberação assim tão indiscriminada de tantos venenos no nosso país. Muito obrigada, deputado. Nós continuamos aqui na comissão. O Newton Tato já está fazendo a sua primeira intervenção ali sobre como é que vai ser o funcionamento, de que forma haverá os questionamentos à ministra. Apenas para que as manifestações não sejam tão... Nós vamos encerrar essa transmissão e podemos voltar aqui, a ministra vai começar a falar nesse momento e a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações sobre a audiência e também ouvindo os nossos parlamentares sobre a atuação da ministra Tereza Cristina, ex-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio e defensora da liberação do uso de veneno no Brasil, aqui nessa comissão. Que a expressão